E pessoal, aqui, quem que estava me perguntando sobre o curso? Está aqui? Né, mãe? Era eu, Juliana. Ah, tá. Uhum. Então, esse curso eu me perdi onde eu estava. Eu perguntei que o senhor falou que tem que se inscrever uma vez, né, no ano para se inscrever no INCA. Isso. Uma vez por ano abre as inscrições. Eu não me recordo agora o período. Eu acho que é por volta de novembro, setembro, não sei. Tem que verificar no site do INCA, entendeu? Eu vou dar uma olhada. Aí lá tem assim, sai o edital, sai todas as informações para esse curso, entendeu? Entendi. Aí a pessoa, quando ela é aprovada, ela faz esse curso de um ano no INCA, estudar de 8 às 18, entendeu? É um curso bem puxado, é um curso bem extenso, bem complexo, e fica um ano lá, de segunda a sexta, estudando, entendeu? Aí tem um alojamento, ela pode escolher ficar no alojamento ou em alguma outra acomodação na cidade, né? E também ganha uma bolsa de algum valor, não sei, não me lembro o valor, se é 500, 600, não me lembro o valor exato. Quando acabar a aula aqui, eu vou dar uma entrada lá para poder ver como é que é. Ah, beleza. Obrigada, professor. E aí, depois que o aluno passar no curso, for aprovado, aí sim ele está apto para executar a atividade de citotécnico, entendeu? Que bacana. Mas muito aí, legal. O técnico, como ele é técnico, ele não tem ele não está apto para liberar o exame, para assinar. Não, sim. Quem assina é o profissional de nível superior. E aí pode ser um farmacêutico, um biomédico, que também tenha uma capacitação específica. Aí para cada nível, né, de educação tem que ter uma atividade exclusiva, tá bom? Então, quem faz farmácia, no caso eu, quando acabar o técnicas clínicas, eu pretendo fazer farmácia. A gente no curso de farmácia, a gente aprende sobre citologia? Essas coisas que o senhor está explicando? Aprende a disciplina, mas não fica apta para assinar um laudo, porque assim, no curso de graduação de farmácia, de técnico, assim como vocês, é uma pouca quantidade de horas para ser explicado toda a disciplina, entendeu? São horas é muito mais explicado. Por isso que precisa de um curso de especialização para as duas disciplinas. É mais aprofundado, né? Mais complexo. Isso. Tá bom. Entendi, professor. Obrigada. Tá bom? Então, outra coisa. Então, aqui são as células superficiais, né, que a gente viu. Comparando aqui com os leucócitos, ó, do lado. Olha o tamanho da diferença, né, de um leucócito para uma célula superficial. Aqui são células intermediárias, né, tanto as laranjas quanto as azuis são células superficiais, né? Como eu disse, as células laranjas, elas estão mais na parte externa e as azuis, elas estão um pouquinho abaixo da região superficial. Mas como é um esfregaço citológico, né, um raspado, não há uma organização. As células ficam todas misturadas e aí fica dessa maneira na lâmina. É assim que a gente observa na lâmina. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver mais ou menos, né? Tem até quatro tipos de células diferentes. Né? Na número 1, a célula basal,
Na número 2, aqui nós temos em algumas literaturas chamam de células parabasais, né? Células intermediárias. E aí nós temos na 3 e 4 a célula superficial, que já é mais cianofílica, que é a azul, e a eosinofílica, que é a superficial. Tá bom? Então aqui, ó, representando também uma célula basal, intermediária e superficial. Tá bom? Aqui também já algumas células que essa número 2, por exemplo, elas já estão na fase final da maturação dela, elas já estão perdendo o núcleo delas, entendeu? Então ela já está no processo de degradação, né? Elas já estão ficando já estão para ser degeneradas e saindo, né, como células da ectocervis. Então, as células cilíndricas. Células cilíndricas já não estão na ectocervis, já são células da endocervis. É daquela região central que eu comecei falando no começo. Então, são células pequenas, o citoplasma é vacuolizado e o núcleo fica mais no interior da célula. Então, aqui nós temos aqui uma representação de células endocervicais. Aqui, ó, aqui no meio. Isso aqui que eu estou circulando. Então, aqui nessa imagem, a gente vê as células endocervicais, essas do meio. E a gente também tem outras estruturas, né? Essas em vermelho aqui, por exemplo, são hemácias. Já essas em azulzinho mais escuro, que eu estou circulando agora, são leucócitos. Aqui, por exemplo, nós temos uma célula superficial. Aqui também tem um outro punhado de células. Entendeu? Então, assim, a gente vê vários elementos dentro dessa imagem que a gente pode ir identificando. Tá bom? Então, as células cilíndricas, ela depende do ângulo que a gente está observando, né? Nessa imagem aqui, a gente vê que ela é como se a gente estivesse vendo ela de frente. Deixa eu tentar riscar aqui para vocês. Ó, aqui a gente vê cada bolinha dessa é um núcleo. Então, ó, ela é como se ela tivesse essa... Ó, observa aqui o meu desenho. Observa aqui, ó. É como se elas tivessem... Elas são bem juntinhas umas das outras. E aí elas têm esse formato aqui, ó. Alongado. Então, aqui está o núcleo redondinho. Entenderam? Então, aqui a gente está vendo as células de frente. Já nessa imagem anterior, essa aqui, é como se a gente estivesse vendo elas de cima. Como se a gente estivesse no helicóptero vendo as pessoas andando na rua. Se a gente está andando na rua de frente, a gente vê as pessoas em pé, né? Agora, se a gente está no helicóptero, a gente vê elas de cima, a gente só vê a cabeça delas, das pessoas. Eu estou tentando fazer uma comparação para vocês tentarem entender. Entenderam, gente? Sim, professor. Tá, beleza. Deixa eu pegar minha água aqui rapidinho. Então, essa aqui, gente, ela é bem conhecida como a célula endocervical. Ela é vista de cima e aí ela tem um formato
de favo de mel, que é essa estrutura aqui, ó. É parecido com favo de mel, como se fosse das abelhas, né? Lembra um pouco a estrutura das abelhas. Já essas aqui são a mesma célula, só que elas estão sendo vistas de frente, né? Elas são apelidadas, né, de células colunares, né? Como a gente vê em formato de coluna, tá bom? Pessoal, só um minutinho que eu vou responder aqui uma chamada. Só um minutinho, por favor. Voltei. Então, aqui nós temos as células, então, superficiais, né? Nesse momento. Aqui, agora eu estava na célula. Estou falando da célula cilíndrica. Então, aqui nós temos as células cilíndricas, tá? Então, a gente consegue diferenciar nessa imagem. Gente, vocês estão me ouvindo aqui? Eu estou tendo dificuldade para ver na tela. Eu tô. Sim. A que saiu, a tela que saiu, voltou lá na tela anterior. Apareceu? Ah, Tá certo agora? Tá nas cilíndricas. Isso, apareceu. Tava nesse daí. Beleza. Então, aqui nós temos as células cilíndricas, né, da endosservice, né? Então, a gente consegue, aqui nessas duas imagens, diferenciar uma da outra, né? Essa aqui é a célula colunar, ó, ela tá sendo vista de frente, e essas células aqui, ó, são a mesma célula, só que ela tá sendo vista de cima, entendeu? Então, são duas formas de ser visualizada no microscópio, tanto como colunar, né, de frente, como em favo de mel. Então, aqui mais uma representação das células colunares, né? São células de reservas, localizam-se entre o epitélio colunar e a membrana basal, né? Aquelas células que estão ali se germinando para se tornar uma célula colunar ou, ou, ou também da ectosservice. Um detalhe, gente, pensa aqui comigo.
como a endosservice, ela tem como ela tem apenas uma camada, então vocês concordam comigo que é uma área muito sensível, né? Então, quando o médico vai fazer a coleta nesse local, ele tem que tomar muito cuidado nesse local para evitar sangramento, né? Porque como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ó, vamos desenhar junto. Ó, aqui está a região endoscervical, né? Para cima. Aqui é a região da endosservice. Aqui, nessa parte em vermelho, é o tecido conjuntivo. Então, é região de sangue, né? Então, aqui é onde circula sangue. Então, se o médico tiver uma mão muito pesada nesse local, ele tem uma certa chance de estar raspando muito forte, e aí esse local pode, né, sair um sangramento. E o sangue, ele não ajuda em nenhum momento a realização do procedimento, né? Não tem nenhum interesse em pesquisar o sangue, né? Muito pelo contrário, eu não tenho interesse nenhum. E aí o sangue, ele acaba sujando a amostra, entendeu? Então isso faz com que, dependendo da coleta, né, a análise ela pode ser prejudicada de acordo com a forma que ela foi coletada, entendeu? Então tem que ter muito cuidado também sobre essa situação. Dependendo da extensão da quantidade de sangue, né, o ideal é que seja coletada uma nova amostra, entendeu? Que a mulher aguarde 30 dias para estar refazendo o procedimento, entendeu? Então, assim, isso vai variar de acordo com a qualidade da amostra, entendeu? Mas, comparando a endosservice com a ectoservice, né, é muito mais fácil nessa região da endo que seja raspado, né, até o sangue, até gerar sangue, porque tem uma camada apenas. Na ectoservice tem várias camadas, então é muito mais difícil chegar até a região sanguínea, entendeu? Então também tem que ter essa atenção aí nesse local. Entenderam, gente? Uhum. Beleza. Então aqui, ó, nós estamos vendo células escamosas, que são essas aqui, ó. Desculpa, eu falei besteira. São células superficiais, essa que eu circulei. Ai, caramba! São células cilíndricas colunares, essas que eu circulei. E essas aqui são células superficiais, né? Então, são regiões diferentes, né, do epitélio. Uma é da endosservice, o outro é da ectoservice. Mas é aquilo que eu falei, no raspado, né, as estruturas elas ficam desorganizadas. Então, elas ficam misturadas e espalhadas. Então, cabe ao citotécnico conseguir realizar a diferenciação dessas células. Então, aqui, ó, mais uma imagem de células endoscervicais. Essas imagens, gente, são imagens reais, tá? São imagens de microscópio. Então, aqui nós temos algumas células superficiais embaixo, aqui, e células colunares em cima. Ó, ela tem esse formato aqui, ó. O núcleo está aqui e o citoplasma.
Não sou muito bom de desenho não, mas acho que está dando para entender. Aqui, ó, mais uma imagem, né, de uma amostra real. Né, aqui as células estão no formato, essas de cima estão no formato favo de mel. Aqui, ó, favo de mel. Essas aqui já estão mais na posição colunar. E ó, aqui do lado, ó, sempre leucócitos, né, sempre comparando as imagens. Né. É muito comum o citotécnico ele comparar, ele utilizar o leucócito como referência, entenderam? Porque o leucócito, o tamanho dele não muda. Ele não muda de acordo com o tempo, com nada. Ele vai ter sempre esse tamanho. Então, a gente sempre compara o tamanho do leucócito com as demais estruturas que podem existir dentro da lâmina. Aqui, ó, mais bonitinho ainda, né? Uma imagem de células endocervicais, mais no meio. Aqui, ó. São todas células endocervicais e no formato favo de mel, né? Tradicionalíssimas. Né? Endocervicais, favo de mel. Isso. Aqui é uma célula superficial, entenderam? Aqui é outra célula superficial e por aí vai. Células endocervicais, favo de mel. Isso. Essas aqui. Uhum. Aqui, por exemplo, já são é o mesmo grupo de células, só que elas estão sendo vistas de frente. Essas aqui, ó. Eu estou marcando. São as mesmas células, só que elas estão sendo vistas de uma outra posição. Né? A forma com que ela ficou na lâmina, é isso que vai definir o ângulo de divisão da célula. Tá bom? Então, em formato de coluna? Oi? Aí é o quê? Formato de coluna? Isso. Uhum. São em formato colunar. Formato colunar. Isso. Colunar. Células colunares. Aqui, ó, mais uma amostra real, né? Imagem real de microscópio. Colunares, superficiais. Isso. Ó, aqui são Leucócitos. colunares. Aqui são superficiais. E olha os leucócitos aqui, ó. Aham, leucócitos. Leucócito, Leucócitos, 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 leucócitos. leucócito. Tudo leucócito. Aham. Então, tudo isso aqui. Mais superficiais, mais superficiais. Isso aí. É isso que o técnico vai analisando dentro da lâmina. Aqui, algumas células superficiais. É. Ó, deixa eu marcar o círculo. Coluna, Ó, superficial. superficial, Já essas aqui são superficial, células colunares. Ó, colunar, colunares, colunar. lunar, Todas essas aqui são colunares. Que eu circulei agora. lunares, E aí aqui tem células superficiais. superficiais, Entendeu? superficiais. Aí o técnico ele vai passando dentro da lâmina, analisando essas células. Legal. Então aqui vou falar agora um pouquinho rápido das células endometriais. Né? O que são as células endometriais? Ó, eu não falei ainda delas. Eu falei da ectocervice e endocérvice. Agora, endometrial eu ainda não falei. Né? Elas estão acima da endocérvice. Lembra lá da imagem do aparelho genital feminino?
Então, tem a ectocervice, que é do lado externo, a endocervice, que é no meio, né, na região central, e aí acima da endocervice tem as células endometriais, que são essas aqui, essas mais escuras aqui. Elas vão ter sempre esse aspecto mais borrado, mais grosso, como se fosse um grumo, né? Deixa eu circular ela aqui, ó. São essas células aqui, essas aqui, ó. Estranho. Então, elas são mais densas, elas são mais grossas, né? Então, essas são mais difíceis de serem coletadas. Sim, sim. Porque é mais quando está no final da menstruação, ou se a mulher está com algum tipo de diferença hormonal, entendeu? Isso pode alterar de alguma forma. Ó, aqui já tem uma imagem mais aproximada, né? Esse borrado são todas células endometriais, né? Elas se sobrepõem umas às outras, né? Elas não se espalham, elas ficam muito juntas. E aí fica difícil visualizar internamente dentro delas o que está sendo aparecido, entenderam? Então, elas podem aparecer do 10º até o 12º dia do ciclo menstrual, né? Agora, se em todo preventivo que a mulher fizer, ela aparecer as células endometriais, aí já requer uma investigação um pouco maior. Aí é um médico que vai iniciar algum tipo de conduta médica. Porque é uma célula que ela é rara de aparecer, entendeu? E assim, o aparecimento dela uma vez é aceitável. Só que ela vista constantemente nos exames, né, com o passar do tempo, aí o médico ele já tem que ligar um alerta e já ter alguma conduta necessária nesse sentido. Aqui mais uma imagem, uma das células endometriais, né? Aqui, ó, deixa eu circular aqui. Aqui está uma amostra bem purulenta, né? Com muitos leucócitos aqui, ó. Ó, tudo leucócito aqui. Bastante leucócito. Algumas células intermediárias para basais também. Então, tudo isso vai sendo analisado pelo citotécnico. E aí aqui eu vou falar um pouco específico dos leucócitos, né? E células escamosas. O leucócito polimorfo nuclear são esses que a gente consegue identificar aqui, ó. Eu vou botar uma setinha, né? Esse aqui é um polimorfo nuclear, esse aqui é um polimorfo nuclear. Agora, o histiócito, que é o que está no título do slide, né? Aqui, ó, histiócito, ele é um leucócito, entendeu? E aí ele é mononuclear, que são esses aqui, ó, que eu estou circulando agora. Então, são histiócitos. Então, isso pode ser diferenciado dentre os leucócitos, como polimorfo nuclear ou histiócito. São duas formas de ser relatados. Beleza? Então, aqui, ó, uma diferença uma imagem mais aproximada, né? Ficou um pouquinho melhor. Esse aqui grandão, circulado, né? É um histiócito, porque ele é um mononuclear. Mononuclear é o quê? Ele tem um núcleo. Então, quando ele tem um núcleo, ele é considerado um histiócito. E aí esse aqui, por exemplo, esse aqui a gente vê três grandes núcleos, né? Um aqui e o outro aqui, ó. Então aqui é um polimorfo nuclear. Então a gente chama ele de PMN, polimorfo nuclear.
Ó, esse aqui também, ó. Tem vários núcleos. 1, 2, 3. Então é polimorfo nuclear. Agora, quando ele tem apenas um núcleo, como nesse aqui, ele é considerado um estiócito. É assim que eles são chamados. Ó, mais um exemplo aqui de um estiócito comparando com um polimorfo nuclear. Esse do meio aqui, ó, é o estiócito. E aqui os demais, né, polimorfo, 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 polimorfo. Aqui um estiócito, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Gente, alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos. Estão com fome? Estão querendo sair? Não, tô com sono mesmo. Eu tô com sono e com fome. Calma, tá acabando. Estiócito Então, núcleo. professor, então os estiócitos, eles têm vários núcleos. São núcleos. São 3 ou mais? Estiócitos é um só. Olha, o estiócito, ele tem apenas É um um núcleo. Um núcleo. Isso. O estiócito, ele tem apenas um núcleo, que é Ah, esse tá. aqui, ó. Eu estou circulando ele, ó. Estiócito, um núcleo. Tá. Exato. Ó, compara com esse aqui, ó. Esse aqui, que eu circulei agora, ele tem 3 núcleos. 1, Aham. 2, 3. Então, ele é um polimorfo nuclear. Ah, tá. É isso que eu queria saber. Entendeu? Beleza. Ó, isso Aham. aqui, ó. 1, 2, 3. Polimorfo Ok. nuclear. Ok. Esse Obrigada, aqui, professor. estiócito, porque ele só tem um núcleo. Ok. Um núcleo. Entendeu? Aham. Então aqui também tem várias imagens, né, de estiócitos e polimorfos. Uma imagem mais de longe, né? Mais borrado, né? Aqui isoladamente um estiócito, né? Hum. Aqui a gente consegue ver algumas hemácias e células escamosas, né? As hemácias, essa característica delas mesmo, bem parecido com uma hematologia até, né? Numa corzinha mais vermelha. Aqui a gente tem uma tabela, né? Porque assim, a basal ela é uma célula pequena, gordinha. Aí a intermediária ela já vai afrouxando, né? Já vai aumentando o tamanho e o núcleo diminuindo. Então aqui a gente consegue ver um tamanho de cada tipo de células, né? Seja do citoplasma quanto dos núcleos. Tá bom? Gente, eu prefiro finalizar aqui. Não, deixa eu tentar segurar um pouquinho mais, porque essa vai ser o restante da aula vai ser a próxima aula, entendeu? Então eu preciso também dar revisão para vocês e aplicar a prova, tá? Deixa eu começar a falar um pouquinho aqui de elementos não epiteliais, porque aí vai para não ficar muito apertado para a próxima aula, tá? Então aqui a gente tem os elementos não epiteliais. O que é isso? São células que não estão que não são das células superficiais. Podem ser as hemácias, leucócitos, linfócitos, estiócitos, muco, espermatozoide e microflora. Isso a gente pode encontrar, né, dentro do esfregaço. E aí as hemácias, né, elas são pequenas, arredondadas, elas podem aparecer intactas ou lisadas. Isso vai depender muito de acordo com a forma que foi coletada. Entendeu? A mulher pode estar no ciclo menstrual também, entenderam? E isso pode interferir na amostra. E assim, a hemácia ela não tem ela tem pouquíssima utilidade na coleta, na análise do exame, né? É uma amostra que pode ser prejudicada, né? Por exemplo, aqui nessa imagem
as células, as hemácias, elas podem ficar na frente das células de interesse, que são as células epiteliais. E aí a análise ela fica prejudicada. Não consigo ver direito, né, nessa imagem aqui, por exemplo. As hemácias elas estão tomando o local e aí fica difícil de estar identificando as células corretamente. Tá bom? Gente, eu vou finalizar aqui então, tá bom? A parte de aula de hoje, tá ok? Tem alguma dúvida, gente, que vocês querem tirar dentro da aula de hoje? Professor, no final desses slides, exercício para fazer? Nesse slide não tem exercício. Ele é apenas teórico, Ah, tá. tá bom? E em questão da prova, vai cair os 3 slides, as 3 aulas que o senhor passou? Sim, tudo que eu estou passando Tá, pode cair. tá bom, Não vou cobrar nada do que eu não falei, por exemplo. Tá bom? tá bom. É só resposta que o senhor quer, né? Isso. Aham. No final da quarta aula eu vou enviar a prova, aí vocês têm até a quarta-feira para estar me enviando.